Você certamente já ouviu falar dos famosos OKRs, aquela metodologia que ficou super famosa por conta do Google. Mas afinal de contas, como fazer esse troço funcionar? Você já viu a respeito, ou talvez você não tenha muita noção de o que é isso exatamente, o que isso é diferente de formas tradicionais de você estabelecer metas. Não sofra, no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber. A metodologia dos OKRs, muito embora tenha ficado famosa pelo Google, ela foi consagrada muito em função do trabalho do John Doerr, no maravilhoso livro Avalie o que Importa. E no próprio livro ele menciona que isso foi muito inspirado no trabalho do Andy Grove, que foi CEO da Intel durante muito tempo. E o que tem de diferente nos OKRs são basicamente duas coisas. A primeira delas sendo o foco na gestão por resultados e não por trabalho. Então, hoje muitas empresas ainda caem nessa armadilha. É muito mais fácil você mensurar trabalho do que você mensurar resultado em alguns casos. Então, as empresas acabam muito focando nisso. Quanto eu trabalhei, quantas horas eu trabalhei, o que eu dediquei. Só que se esse troço não gera resultado, então isso não faz o menor sentido. Você está gerenciando o negócio errado. E a gestão por objetivos que o Andy Grove traz e que os OKRs são muito focados nisso, ajuda você a focar no que realmente importa. Resultado. Porque muitas vezes você vai estar trabalhando de forma altamente eficaz na parada errada, num negócio que não vai trazer resultado. E de que isso serve? Nada. É desgastante, é cansativo, desmotiva as pessoas e no final do dia todo mundo vai levar paulada porque o resultado não vem. E isso muitas vezes acontece porque são metas mal definidas. Os OKRs te ajudam muito a evitar essa armadilha. E a segunda coisa que acontece é os OKRs eles te forçam na hora de você escrevê-los a pensar de maneira estratégica. A gente vai falar daqui a pouco sobre os Key Results e como se construir esse troço, mas muitas vezes metas são definidas de maneira arbitrária ou leviana. Com um OKR bem feito não dá para fazer isso. Se você aplicar direito a metodologia dos OKRs, você só vai conseguir construir essa meta se você pensar de maneira muito profunda e muito analítica e muito criteriosa sobre quais são esses Key Results associados. Então, você não consegue estabelecer uma meta sem pensar em estratégia, que é justamente o outro grande problema. Empresas muitas vezes estabelecem metas, mas não têm uma estratégia para levá-las até lá. E aí, obviamente, frustração e fracasso vêm a galope. Como funcionam os OKRs na prática? Os OKRs têm duas partes, os objetivos, ou objectives, e os Key Results, ou resultados-chave. Os objetivos é um resultado qualitativo, tá? Não existe necessidade de você colocar números nessa parte. Idealmente tem que ser um negócio que traz, é aspiracional, ele te traz vontade de fazer aquilo, é um negócio que desperta o foco e o desejo nas pessoas. Tanto quanto você puder fazer isso, melhor. Do tipo, ganhar o Campeonato Brasileiro, ou algo dessa natureza. Então, não tem problema isso aqui ser uma coisa um pouco fluida ou não tão numérica assim. Essa parte tá beleza. É justamente para isso que servem os Key Results. Os Key Results são indicadores mensuráveis de resultado que, se você entregar, aquele objetivo será entregue também. E como exatamente você estabelece esses Key Results? Não existe uma fórmula mágica porque a sua estratégia é o que vai influenciar o negócio. Então, por exemplo, vamos supor que você queira aumentar as suas vendas. A meta do ano é você faturar, sei lá, 10 milhões. Beleza. Como fazer isso? Quais são os Key Results necessários para a gente bater essa meta de vendas? Tem muitas coisas que podem acontecer dependendo da sua organização. Talvez você precise aumentar o número de leads, talvez você precise aumentar o número de vendedores, talvez você precise modificar um certo produto. Muitas coisas podem ser necessárias a depender do caso concreto. E a sua estratégia que vai direcionar que results são esses ou não. E uma dica fundamental, tá? Esses Key Results, eles em geral são pareados com algum critério de qualidade. Então, quando você fala, por exemplo, que um Key Result é você ter 100 leads por mês, um critério de qualidade que acompanha isso pode ser, por exemplo, uma taxa de conversão mínima de 5%, ou uma taxa de conversão mínima de 2%, seja lá o que for. Você precisa ter algum parâmetro de qualidade para garantir que aquilo é aceitável, porque senão você corre o risco de atingir um Key Result que ele tem alguma deficiência na maneira como ele foi conseguido e isso impedir você de alcançar o seu resultado.
Então, essa é muitas vezes uma das questões que passam despercebidas nos OKRs. As pessoas muitas vezes focam no aspecto quantitativo dos Key Results, mas esquece desse aspecto qualitativo, que é super importante. Se você não tiver um critério de qualidade mínimo, é aí que o negócio desanda e nada mais funciona. E lembre-se finalmente, isso aqui precisa ser uma ferramenta de foco. É claro que você pode fazer mais coisas, a gente sempre pode fazer mais coisas. A ideia dos OKRs é ir para o caminho inverso. Qual é o foco, o mínimo, o pareto, aquele 20% de esforço que vai trazer 80% do resultado, que a gente precisa focar a nossa energia e a nossa atenção. É para isso que os OKRs servem, e se você mesclar bem essas duas partes, você vai com certeza ter metas muito melhores e resultados também. E finalmente, algumas dicas fundamentais para você colocar em prática a metodologia dos OKRs. Primeira dica: dê preferência a OKRs abertos. Se você tiver transparência sobre quais são os OKRs de toda a organização, de preferência em um software que as pessoas podem simplesmente visitar, isso te ajuda pra caramba em uma infinidade de coisas. Número 1, as pessoas não precisam ficar se perguntando qual que são as prioridades da empresa. Você pode simplesmente olhar quais são as prioridades acima de você, do seu chefe, do chefe do seu chefe, e assim fica muito mais fácil você entender para onde vocês estão indo. A opacidade organizacional é um problema que não só desmotiva as pessoas, porque elas acham que o trabalho delas é completamente maluco e aleatório e muda de um lado para o outro, como ajuda as pessoas a terem iniciativas para as coisas certas e para as prioridades certas. Além de ser uma forma de poupar tempo pra caramba. Ao invés de você ficar comunicando para as pessoas o que é prioridade aqui e lá, se você simplesmente deixar aberto e permitir que as pessoas consultem, é uma forma não só muito mais transparente, mais rápida, mais fácil, muito mais efetiva de você garantir que as pessoas sabem o que precisa ser feito. Então, se você for aplicar OKRs, essa definitivamente é uma recomendação que eu tenho para você. Dica número 2, garanta o alinhamento dos OKRs por toda a organização. Idealmente, os OKRs eles precisam ser cascateados. Então, os objetivos da empresa vão ser cascateados para o time executivo e esses Key Results vão ser recascateados para o time abaixo dele e assim o negócio vai indo e vai ficar tudo interligado. Uma das razões pelas quais, inclusive, faz super sentido o troço ser aberto. Mas fato é, se você não tiver alinhamento entre essas metas, você vai ter uma série de problemas. Porque se o time de marketing está trabalhando num negócio e a operação não vai conseguir entregar o que o time de marketing está fazendo, vocês vão ter um problema organizacional gigante daqui a pouco. Então, vocês não só precisam estar alinhados na definição dessas metas, mas também na execução. Surgiu um BO ao longo do caminho do lado de operação. O resto da empresa, das outras áreas que tem OKRs interligados ou atrelados, precisam saber para poder se ajustar e se adaptar e garantir que não haja problemas. É por isso que é super importante, quando você trabalha com OKRs, garantir que a comunicação seja muito boa, porque é muito difícil você trabalhar os OKRs de outra maneira, e isso vai ajudar você não só a fazer o trabalho fluir melhor, mas também ter melhores resultados. Dica número 3, dê tempo para amadurecer. Como eu falei, os OKRs eles dependem de uma abordagem estratégica, de você encontrar o Key Result chave do negócio. Vou te dar um exemplo. Quando o Google foi trabalhar o YouTube, eles tiveram muita discussão sobre qual era a métrica certa para eles focarem. Porque se você parar para pensar, o Google é uma empresa muito focada em otimização de cliques, certo? Então, quando você entra lá no Google, você faz uma pesquisa, eles querem sempre otimizar a taxa de clique e tudo mais. O YouTube, quando o time encarregado do YouTube propôs o objetivo que eles tinham de crescer e tudo mais, eles falaram, esquece tudo isso, a nossa métrica é watch time, o tempo que as pessoas passam assistindo o vídeo. Não importa a taxa de cliques, não importa o percentual, não importa, nada disso importa. A única coisa que importa é o watch time. E isso caiu muito quadrado para o Google na época, porque isso impactaria a receita deles. O Google, em termos de empresa, pensando da perspectiva de receita, ganha muito mais por vários vídeos que vai ter vários anúncios do que um vídeo só que vai ter menos anúncios. E, no entanto, essa não foi a estratégia que o time seguiu. O time seguiu a estratégia de watch time, porque eles queriam monopolizar a atenção e o tempo que você passa na web. Então, a escolha de métrica que você vai fazer, ela vai implicar uma série de coisas na organização, de receita, de operação, de foco, de um monte de parada.
Então você precisa de um tempo para amadurecer isso, porque senão o que vai acontecer é, você vai estruturar um OKR, no meio do caminho você vai perceber que aquele troço não faz o menor sentido, que aquela métrica está errada, e se você tem uma empresa que é um pouco mais burocrática, mudar isso no meio do ano simplesmente não vai rolar. Então comece um pouquinho antes o processo de estabelecer as metas, faça algumas sessões de pré-mortem, alguma coisa para você testar se aquele troço realmente vai funcionar desse jeito e se comprometa na medida do possível a ser flexível com o passar do tempo. Se você fizer isso, a chance de você ter sucesso é muito maior. Última dica, polêmica, mas super relevante. Considere desatrelar remuneração da meta. Sim, eu sei. Eu sei que isso é complicado, eu sei que isso parece uma completa insanidade. Mas essa é uma recomendação que o próprio John Doerr faz no livro, você pode conferir lá depois se você quiser. E o ponto é o seguinte, se você atrela a remuneração das pessoas à meta, você gera uma série de problemas organizacionais. Primeiro, as pessoas estabelecem metas mais fáceis de serem batidas, porque elas sabem que elas vão ganhar em função disso. Segundo, na hora que você tem, que a pessoa está entre conseguir a comissão e a meta dela e fazer uma coisa que pode não ser tão boa assim para a empresa, não tenha dúvida, a pessoa vai escolher a primeira opção. Ela não vai sacrificar a meta dela simplesmente porque você atrelou a remuneração dela a esse desempenho. Então, tome muito cuidado. Esse tipo de coisa acontece não é porque as pessoas são do mal, não é porque as pessoas são mau caráter. Essas coisas acontecem porque você criou um modelo que incentiva elas a fazerem isso. Se elas não tivessem isso, se elas, por exemplo, fossem remuneradas com PLR independentemente do nível de performance que ela tem, se ela bateu 100% da meta ou não, ou então você colocar outros elementos como uma avaliação 360 e coisas do tipo, você vai minimizar drasticamente esse efeito. Então, tira isso do caminho, foca no que importa. Como é que eu consigo ter um modelo de gestão que ajuda as pessoas a entregarem resultado e menos focadas em um modelo de comando e controle? Se você fizer isso, os OKRs vão levar você a ter metas mais ambiciosas, a ter uma equipe mais ousada, uma equipe que se coloca muito mais, e isso, não tenha dúvida, vai fazer muito bem para o seu time e para a sua organização também. Estabelecer metas é um troço que é hiper importante para as organizações e a gente gasta muito pouco tempo aprendendo a fazer isso direito. E é por isso que a metodologia dos OKRs pode ser muito útil para te ajudar a ter resultados muito melhores, metas melhores definidas e uma equipe mais motivada. Inclusive, se você tiver com dificuldade, não está conseguindo estabelecer bem as metas, comenta aqui embaixo, do meu lado vai ser um super prazer te dar sugestões de como estabelecer metas melhores. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que vão te ajudar na sua jornada de construir boas metas e ter um grande sucesso profissional. Porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.